Olá, hoje eu vou explicar para vocês como funciona o processo de hipnose. Dos 8 aos 11 anos de idade, fica armazenada muita informação no nosso subconsciente que vão servir de padrão para os anos futuros. Por exemplo, se você, quando você tinha 10 anos de idade, sofreu um trauma na escola, que a professora brigou com você porque você tirou uma nota baixa ou você não fez direito um trabalho, e você passou mal, começou a vomitar, por exemplo, e teve suor e ficou travado. Esse padrão pode se repetir, por exemplo, durante a sua faculdade, seu mestrado, um concurso público. Quando você for fazer e for ser avaliado, pode ser que naquele momento o seu cérebro busque informação de uma situação parecida com aquela, que no caso a referência seria aquela lá no passado, quando você era criança, e você vai e pode vomitar, sentir o suor e todos esses traumas relacionados ao passado. Como a hipnose que eu faço atua? Porque existem vários tipos de hipnólogos no Brasil, cada um atua de um jeito, mas aqui eu faço tem poucos. Regride até a infância do paciente e chegando na infância, você vai pegar o momento que teve o primeiro trauma e vai tratar, ressignificando aquele trauma. Quando você ressignifica aquele trauma e você passar por um processo novamente de ter que fazer uma prova, uma avaliação e tal, não vai desencadear, o gatilho foi desarmado, então não vai desencadear todos aqueles sinais e sintomas. Então, eu vejo hipnólogos tentando tirar da mente da pessoa aquele fato ocorrido, mas isso não é possível. Tudo que está no seu cérebro está armazenado, nada se apaga. A única forma que existe de tratar esse tipo de trauma é você voltando lá na origem do problema e ressignificando, não apagando, ressignificando. A pessoa vai lembrar do trauma, vai saber que teve, mas não vai importar mais para ela. Você vai tirar o peso energético daquela situação, vai tirar como se fosse... não vai mais importar para ela. Ela não vai, quando tiver uma situação, não vai desencadear o gatilho mais, porque foi ressignificado. Ela, como adulta, entendeu como aconteceu naquela época, mas não adianta fazer isso com a mente consciente, tem que fazer com a mente subconsciente. Por isso tem que estar sob o efeito da hipnose. Espero ter explicado. No futuro trarei mais vídeos explicando mais coisas sobre a hipnose que eu pratico aqui no Brasil. Eu tava numa terapia no final do ano passado, porque eu tava de algum momento assim revivendo algumas coisas da minha infância que foram muito difíceis. Da família que eu vim, da forma como foi. Eu ficava, por que meu pai não é uma pessoa normal, um médico? Por que minha mãe não é uma pessoa normal? Sabe? Eu ficava naquela indagação e eu sofri muito com isso, assim, nessa questão de tentar me adaptar à sociedade e tal. Nessa terapia, eu fechei o olho assim e aí eu me vi numa mesa de pôquer. Começou assim o jogo, eu recebi 2 cartas muito fracas. Eu falei, cara, como é que eu vou apostar com essas 2 cartas tão fracas? Todo mundo deve estar com uma carta muito melhor que a minha. E aí eu falei, cara, mas não vou desistir, vou ficar no jogo. Aí abriram as 5 cartas. Quando abriu as 5 cartas, eu ganhei, fiz um flash. Porque na verdade não importava a carta que eu tinha começado, mas a forma como o jogo foi abrindo. E eu entendi que eu só posso ser o Alok porque eu sou filho exatamente desse pai e dessa mãe. E que foi essas 2 cartas, teoricamente eram fracas, que fez eu ganhar esse jogo. Naquele insight, pra mim, resolveu todos os meus problemas da infância e da adolescência. Às vezes a gente quer ficar olhando muito pro lado ali, por que não eu sou assim, por que não é aquilo, mas a sua história é a sua história.